foram feitos ontem à noite e hoje pela manhã também. E a primeira coisa que eu quero falar antes realmente de entrar nas perguntas são algumas coisas que eu coloquei aqui na tela, não está na sua apostila, mas algumas coisas que devemos lembrar enquanto nós estamos tratando perguntas e respostas, e também quando nós estamos tratando ou falando com alguém que acredita na evolução, não acredita em Deus, se chama de ateu, ou seja, que for. Primeiro, devemos lembrar que ciência operacional, o que a gente observa hoje em dia, está limitada ao fato de que é apenas o que a gente pode observar. E isto é importante no seguinte: nós podemos observar certos processos naturais que ocorrem hoje em dia, mas isto não quer dizer que sempre ocorreu aquele mesmo processo até a eternidade passada. E esse aqui é o segundo ponto ali. O evolucionista acredita que todos estes processos continuarem sem qualquer interferência sobrenatural até a eternidade passada. Ou seja, a erosão e esses outros processos que a gente observa hoje, estas coisas sempre ocorreram até a origem do universo. Bom, podemos dizer que, cientificamente falando, esses processos sempre ocorreram. Mas quando você tira Deus de tudo isto, quando você diz que Deus não estava envolvido, você está caindo exatamente onde 2 Pedro 3,4 fala. Vai, por favor, até 2 Pedro 3,4, todo mundo. Vai até livro de 2 Pedro, capítulo 3, e veja o que Pedro falou. Agora, entendendo, nós temos que entender que Pedro estava referindo à volta de Cristo. Mas veja o que ele fala em verso 4, 2 Pedro 3, verso 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, os falsos profetas que ele está tratando aqui, em capítulo 3, os escarnecedores que ele trata em verso 3, eles têm a atitude de que os processos que a gente vê sempre ocorreram, sempre continuaram do mesmo jeito, sem qualquer interferência de Deus. E essa aqui é uma ideia falsa. Nós devemos lembrar que Deus é o Criador. Então, ele fez um ato fora dos processos naturais que iniciaram todos os processos naturais e leis que governam a natureza. Ele é o Criador. Ele tem o direito de fazer isto. Ele tem o direito de iniciar um processo que continue. E também ele tem o direito, em qualquer momento, de parar ou interferir ou agir naquele processo. O dilúvio é um bom exemplo disto. O dilúvio era um evento que transformou totalmente esses processos naturais que a gente observa hoje em dia. Então, devemos lembrar isto. Também, nós temos, e nós vamos tratar isto, o dia que Deus fez o sol parar. Lembra que Josué estava lutando e ele orou e pediu que Deus parasse o sol? Agora eu faço uma pergunta. Em realidade, Deus parou o sol já está parado? O sol já está parado, o sol não movimenta. Então, o que foi que Deus parou? A terra. Deus fez a terra ou parar ou diminuir sua velocidade, que iria também fazer um efeito na força de gravidade aqui na terra. Agora, por que Josué, todo o seu exército e todos os seres humanos não voaram da terra imediatamente quando parou a terra? É uma boa pergunta que nos mostra que Deus está além das forças naturais e como Criador, ele pode fazer do jeito que ele quer.
e nós devemos lembrar isto enquanto nós tratamos até as perguntas, aceitamos a autoridade de Deus pela fé. Pela fé. Agora, os evolucionistas têm que suspender as leis de física de hoje para explicar a origem do universo também. Certo físico, esse Edward Tryon que você está vendo ali, ele sempre ficou lutando com esse problema na teoria de evolução. Como é que podia explicar que tudo surgiu do nada quando as leis da física contrariam isso? Então, ele inventou uma teoria que não tem prova, mas ele falou o seguinte: o universo é simplesmente uma daquelas coisas que acontece de vez em quando. Mas peraí, isto é fé. Ele está dizendo, admitindo que o universo não tem uma razão de origem. Mas Deus é a razão. É Deus que fez. Então, o universo tinha que ter uma origem metafísica, ou seja, fora da física, das leis de física. E Deus inventou, Deus iniciou, Deus fez estas leis de física, esses processos naturais. Agora, eu vou tratar algumas das perguntas que foram feitas ontem à noite e hoje pela manhã. Uma das primeiras perguntas que nós recebemos: que tipo de luz era a luz no primeiro dia? Mais ou menos essa é a pergunta. Que tipo de luz? Ok. Nós temos que entender, quando nós observamos a luz, sempre tem uma fonte, não tem? Luz tem que ter fonte, certo? Então, quando nós pensamos nisso, então qual foi a fonte da luz se o Sol não foi criado até o quarto dia da criação? Qual foi o que era a fonte da luz? Então, a gente tem que olhar. Volto para Gênesis capítulo 1, 1 a 5. Alguém me diz a fonte da luz em Gênesis 1, 1 a 5. Deus. Alguém disse Deus. Quantos concordam com essa ideia, que Deus é a fonte da luz? Quantos concordam? Quantos não concordam? Quantos não têm ideia e não querem responder porque está com medo que estamos gravando? Agora, pensa nisto. No contexto, pelo contexto, nós podemos nos levar a concluir que Deus era a fonte, ou seja, era uma fonte divina. Agora, a Bíblia não esclarece exatamente o que era a fonte da luz daquele primeiro dia, mas tudo indica que tem que ser Deus. E eu faço a pergunta: por que não podia ser Deus? Vai até Apocalipse capítulo 21, 23. E alguém leia. Apocalipse 21, 23. Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, 23. Alguém leia o verso, por favor, quando chegar lá. E a cidade não necessitava de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Fonte de luz. Era o quê? Ou será o quê? Deus. Jesus Cristo. Aquele verso nos mostra que no futuro, aquela cidade não vai precisar nem sol, nem lua, nem estrelas, nem nada, porque a fonte da luz vai ser quem? Deus. E se ele vai ser a fonte de luz lá, porque não podia ser a fonte de luz no primeiro dia? Agora, vai até 2 Coríntios 4, verso 6. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Segundo Coríntios, capítulo 4, verso 6. Alguém leia, por favor.
Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em verso 6, está referindo que evento? Gênesis 1, versos 1 e 2 e 3, aquele primeiro dia da criação, não é? Paulo não está afirmando aqui nesse verso que Deus é a fonte de luz? Sim. 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 Absolutamente. Absolutamente. Agora vai até João capítulo 1, versos 4 e 5. O Evangelho de João, capítulo 1, versos 4 e 5. Chegando lá, alguém leia versos 4 e 5. João 1, 4 e 5. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ah, interessante. Agora nós sabemos que esse verso está referindo Jesus Cristo, não é? Está referindo a Jesus. Então, nós temos versos na Bíblia que confirmam, que afirmam que Deus não precisa nem de sol, nem de lua, nem de estrelas para produzir luz. Ele mesmo é a luz. Ele é a fonte, não é? Ele é a fonte. Então, quando a gente fala sobre a luz daquele primeiro dia, a Bíblia já está nos mostrando que Deus era a fonte daquela luz. Tá certo? Agora, outra pergunta que foi feita. Eu falei sobre a desintegração do Sol, que o Sol estava se destruindo com o tempo. Quando a pergunta foi feita, a energia do Sol vem de reações nucleares que causam algo de expandir e não desintegrar. Então, como é que pode ser isso acontecendo? Quando eu falei dessa desintegração do Sol, pode ser que a linguagem usada não é corretamente usada. E deixe-me explicar por quê. Por muito tempo, houve um debate em como o Sol produziu a energia que está no Sol. Alguns pensaram que era reações nucleares. Outros acharam que era a força gravitacional. Outros pensaram que era hidrogênio e reações de hidrogênio dentro do Sol. 2 homens teorizaram que, por causa disto, o Sol iria consumir a si mesmo ao decorrer do tempo. Agora, não muito tempo atrás, experiências foram feitas pelas teorias que as reações eram nucleares. O que devemos lembrar é o seguinte: nós não podemos ver o núcleo do Sol. Então, nós não sabemos exatamente como a energia está produzida. O que a gente pode fazer é fazer experiências para ver os efeitos da energia nuclear que está saindo do Sol e chegando aqui na Terra. Através dessas experiências, encontraram que, em realidade, tudo indica que são reações nucleares que estão produzindo energia. Ou seja, por causa disto, o Sol vai manter seu poder por bom tempo longo. Para criacionistas, isso às vezes é um problema. Por quê? Porque se são reações nucleares, isso quer dizer que o Sol poderia durar bilhões de anos. Então a pessoa diz, então o pastor está mostrando que o Sol é muito velho. Só que, se Deus criou o Sol naqueles primeiros dias, ou no 4º dia da criação, o que estamos vendo é que o Sol pode durar muito tempo até que Deus está pronto para consumir todo o universo com fogo e refazer essas coisas como ele prometeu que iria fazer. Então, em relação à desintegração, essa aqui é uma teoria baseada
em que nós estamos observando. Mas o argumento melhor para defender a criação não é necessariamente falar da desintegração do Sol, mas falar do fato que Deus criou o Sol e fez o Sol de um jeito que pode manter sua energia por bom tempo. E, em realidade, mais tempo que o Sol durar, mais instável vai ficar. Porque aquelas reações nucleares vão estar aumentando e, ao decorrer do tempo, vai ficar mais instável. Então, um Sol jovem, vamos dizer, um Sol jovem, entre aspas, é um Sol mais estável do que um Sol velho. O Sol velho vai ser mais instável, ou seja, tem capacidade de virar um buraco negro, certo? Isso não iria ser bom para nenhum de nós, se acontecesse assim. Mas tudo indica que o Sol é mais jovem do que velho. Talvez desintegração não é um argumento, depois das minhas pesquisas hoje, talvez desintegração do Sol não é um bom argumento para defender a criação dessa forma. Agora, uma outra pergunta foi feita sobre não tem aquela aurora borealis que no Polo Norte, no Polo Sul, pessoas podem ver aquelas luzes. E a pergunta foi feita por causa eu falei sobre o som das estrelas. Não iria ser que esse aurora boreal seria produzir um som também pelo fato de que estamos vendo este efeito? O que devemos lembrar nisso é o seguinte: nós estamos tratando aquele som das estrelas, uma teoria sobre a atmosfera antes do dilúvio. Nenhum de nós estávamos lá. Então, nós não podemos dizer que era assim. Nós estamos expressando uma teoria de como podia ter sido. Essa aurora borealis, em realidade, são partículas de tempestades solares que passam pela superfície da atmosfera, do campo magnético da Terra de hoje. Eu não posso confirmar e dizer que o mesmo efeito estava antes do dilúvio. Eu não sei. E se tiver som hoje, eu não sei também. Mas o que a gente sabe é que aquela beleza do aurora borealis está mostrando que o campo magnético da Terra ainda existe e estamos protegidos de certos raios solares. Se fosse diferente antes do dilúvio, eu não posso dizer. Se tiver som sem disso hoje em dia, eu não posso dizer também. Eu nunca medi, eu não encontrei nenhuma informação sobre isso nas minhas pesquisas hoje, tentando ver a resposta certa sobre isso. Outra pergunta foi sobre o sal nos mares. E a pergunta foi: segundo o que eles dizem, é que houve períodos em que o mar regressou e avançou. É nesse período em que regressou, quem dominou foram os rios. Logo, não foi esse o processo de regulagem ou devido à questão da rotação, como a oscilação de Chandler. Então, a pergunta é mais ou menos a seguinte. Tem processos que a gente pode observar hoje sobre o sal. E o evolucionista defende que esses processos fazem com que o mar não é mais tão salgado como deve ser se a evolução correta. Agora, eu quero mostrar a vocês uma figura. Talvez vai ser difícil entender muito bem isso porque a maioria está em inglês. Mas eu vou explicar. Esta figura está mostrando, mesmo com todos os processos que os evolucionistas falam hoje em dia, que todos os processos que eles falam só dá a possibilidade de que o sal, a quantidade de sal que está nos oceanos hoje, você chega a isto em 42 milhões de anos. Então, o mar não pode ser mais de 42 milhões de anos de idade.
É impossível. Por quê? Porque mesmo com todos os processos que eles falam, mesmo que você usa esta regressão e avanço e os rios dominando e tudo isso, mesmo que use isto, só chega a 62 milhões de anos com a possibilidade do mar ser salgado como é hoje. Então a pessoa disse, mas pastor, então como é que você pode dizer que a Terra só tem 6 mil anos? Porque lembra quando Deus criou os céus e a terra, ele teria criado os mares com sal suficiente para sustentar a vida dos organismos aquáticos que precisam do sal. Algum de vocês já comprou ou montou um aquário para peixes salgados, peixes dos mares? Alguém já trabalhou ou já viu alguém montando um aquário assim? Não? Quando você montar um aquário assim, você tem que ter um equilíbrio de sal perfeitamente como deve ser para que aqueles peixes possam habitar naquele aquário. Se aquele equilíbrio está fora, você mata os peixes. Então, Deus, quando ele criou, ele disse que a criação dele era muito bom no fim daquela semana. Então, ele teria criado os oceanos com o sal suficiente para sustentar a vida daqueles animais aquáticos. E assim, nós podíamos chegar à salgadez que nós temos. Eu não sei se a palavra salgadez é correta, você me corrige se eu estou errado. Mas, se iria chegar à salgadez que nós temos hoje, nós estamos vendo aqui, cada ano, certo? Os continentes, a atmosfera e o chão do mar adicionam 458 milhões de toneladas de sal nos oceanos, mas somente 122 milhões de toneladas, ou 27%, está removido. Então, usando as ideias evolucionistas e mesmo colocando em vigor essas ideias sobre os rios e tudo isso, só dá até 62 milhões de anos. Certo? Agora, outra pergunta foi feita também. Pastor, como fomos criados do mesmo material que há na Lua e outros astros? Se a Lua se afastar da Terra, como explicou em sala, também sofremos com a falta dessa atração? Agora, quando nós falamos sobre a criação da matéria, ou a criação da gente, nós fomos criados da mesma matéria, mas não quer dizer o mesmo material. A Lua está se afastando com certeza, mas não sentimos a falta disto, porque aquele afastamento é tão pouco no momento. Agora, se a Lua tivesse milhões de anos de idade, deveria ser bem mais afastado hoje, ou estava tão perto milhões de anos atrás, que a vida teria sido impossível. Esta razão que a sua criação tinha que ser recente, dentro de 6 mil anos. Quando nós estamos tratando a Lua recuando, entende bem o que eu queria explicar. A Lua está se afastando todo ano, mas o efeito é tão pouco porque a distância é tão pouco que está afastando. Mas, se fosse como a evolução diz, a Lua deve ser bem mais afastado hoje, ou iniciou como se fosse uma parte da Terra, que é impossível. Então, de todo jeito, a evolução não tem uma resposta para a Lua recuando. E nós não sentimos essa falta porque cada ano é tão pouco. Agora, se você multiplicou aquela quantidade que eu mostrei no slide, daí eu não sei quantos anos no futuro, realmente nós teríamos grandes problemas com os mareis e coisas assim. Agora, o campo magnético ou campo gravitacional. Em algumas leituras e conversas sobre que os polos mudam em períodos de milhões de anos e que parece estarem mudando novamente. Uma das influências
seria essas outras rotações que a Terra faz, além dessas duas principais que conhecemos. Esse fator não seria a resposta do campo gravitacional ter diminuído? Agora, nessa pergunta, eu explico assim. Nós devemos lembrar que todas estas explicações têm que levar em conta a interação de Deus. Lembra isso que eu falei no início. Nós não podemos retirar Deus da resposta. Também nós temos que lembrar que o dilúvio teria feito uma mudança dramática em tudo sobre a Terra, até possivelmente o campo gravitacional. Todas essas explicações têm que levar em conta o autor do universo que cria e ordena as leis da natureza. Eu diria que o que causou o campo gravitacional, o campo magnético também, de diminuir de uma maneira que nós podemos defender é o dilúvio. O dilúvio é uma resposta para muitas das coisas que a gente vê, e nós vamos ver isso quando nós chegamos a falar sobre as datas de pedras e geologia e essas coisas assim. Agora, foi feita a pergunta, a definição de dia foi tarde e manhã. Vemos no texto sempre tarde e manhã, mas gosto de saber se até este momento não havia noite, porque só fala tarde e manhã, mas a noite não havia. Então, a resposta não é tão complicada. Quando a Bíblia fala sobre a tarde e a manhã, a tarde ou a noite está entendido quando fala sobre a tarde. Por quê? Se você começa com a tarde, vai até amanhã, o que está no intervalo? A noite. A noite está no intervalo. Os judeus sempre contam o dia começando que horário? 6 horas da noite ou da tarde. Então, para um judeu, o dia começa às 6 horas e vai até 6 horas de novo. Então, tarde e manhã. A noite está incluído aí naquele intervalo. Então, Deus não precisava dizer tarde, noite e manhã, porque falando tarde e noite já está incluindo tarde e manhã já está incluindo a noite, não é? Se ele tivesse dito manhã e tarde, daí nós iríamos dizer cadê a noite? Mas Deus não falou desse jeito. Ele disse tarde e manhã, não é? E o intervalo entre a tarde e manhã é a noite, não é? Agora, outra pergunta. Em Gênesis 1, verso 1, se incluiu a criação de anjos quando se refere a céus, ou tais já teriam sido criados, ou até já se rebelados? A criação dos anjos. Quando os anjos foram criados? A Bíblia não nos diz com certeza. Nós não temos um verso que diz Deus criou os anjos tal ponto na criação. Mas a Bíblia diz, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Alguém leia Gênesis 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Muitos acreditam que aquela frase e todo o seu exército está tratando a criação dos anjos. Mas, aquele verso diz quando os anjos foram criados? Não. O que nós sabemos é que os anjos foram criados porque são criaturas de Deus. Deus tinha que criar durante aqueles 6 dias de criação. Quando foram criados, a Bíblia não dá uma resposta concreta. Daí vem a pergunta, então, quando foi que Satanás e seus anjos rebelaram? Devemos lembrar que rebeldia podia ter acontecido em qualquer momento e com rapidez. Quanto tempo leva para rebelar?
Quanto tempo leva? Em instantes, em segundos. Nós não precisamos anos para Satanás organizar seu exército contra Deus e rebelar contra Deus. Deus podia ter criado Satanás e 10 segundos depois da sua criação, olhado na cara de Deus e dizer, eu quero ser como Deus. Então, nós precisamos lembrar, mesmo que a Bíblia não nos diz exatamente quando os anjos foram criados, o que nós sabemos com certeza absoluta é o que a Bíblia diz. Foram criados quando? Durante aquela semana da criação, rebelaram contra Deus, e essa rebelião tinha que acontecer antes da queda de Adão e Eva, não é? Agora, quando foi que Adão e Eva pecaram contra Deus? A Bíblia não diz. Só diz que aconteceu depois da criação. Não foi? Foram criados, foram colocados no jardim e pecaram contra Deus. Nós não sabemos se foi dias ou anos ou quanto tempo foi. Eu, pessoalmente, acredito que pecaram com pouco tempo depois de ser colocado no jardim. Mas a gente não sabe exatamente quanto esse tempo foi. A coisa importante de lembrar é só porque a Bíblia não nos dá a resposta concreta, não quer dizer que a resposta não está lá. E quando a Bíblia não fala, nós não podemos falar. E quando a Bíblia fala, a gente fala. Mas o importante é voltar do que nós estávamos vendo no início da aula hoje à noite. Nós devemos lembrar que todas essas questões, todas as questões que nos causam dúvidas, todas as questões onde o evolucionista vai tentar encontrar o ponto fraco do nosso argumento, é sempre uma questão de autoridade. O evolucionista, o ateu, ele não quer de jeito nenhum aceitar a autoridade de Deus. Porque a partir do momento que ele aceita a autoridade de Deus, ele tem que aceitar também a consequência do pecado. E se aceitar a consequência do pecado, daí tem que aceitar que Cristo é a solução. Então, toda a questão nos argumentos que os evolucionistas têm é sempre uma questão de autoridade. Deus é além das leis da física. E quando ele criou o universo, ele criou as leis da física. Foi ele que iniciou tudo. Então devemos lembrar isto. Agora, eu não sei se realmente eu respondi perfeitamente às perguntas, mas se o irmão ainda tem alguma dúvida sobre uma dessas perguntas que foi feita, e durante o intervalo ou depois da aula você quer mandar mensagem pelo WhatsApp, eu vou tentar encontrar uma melhor resposta. Agora, eu falei antes de iniciar a aula que tem um site, tem um grupo nos Estados Unidos que trata muito esse assunto de criação. E eles têm um site cheio de informações. Para vocês que podem ler e entender inglês, eu vou mostrar o site em inglês. Mas através do site em inglês, você pode encontrar, vocês ainda estão vendo a minha tela? Sim. Eu vou puxar aqui a página de internet aqui. Certo? Estão vendo a minha tela de internet aqui? O que eu vou fazer, deixa-me expandir aqui. E agora, como é que está ficando? É mais fácil ver? O que eu vou fazer? Eu vou mandar o link no grupo desse site, tá bom? Quando você entra no site, você vai... Ele tem um lugar aqui. Deixa eu chegar lá. Eles têm um lugar aqui onde diz, no início da página, em inglês.
English, US. Se você clicar nesse link aqui, ele vai demorar, ele vai mostrar uma lista de linguagem, de idiomas aqui. Se você vai encontrar português. Você vai ter português. E se a minha internet nos ajude, vai chegar lá. Agora, me diga que se vocês estão entendendo alguma coisa aqui nessa página. Sim. Agora dá para entender? Então, este site é uma das maneiras. Vida descoberta no espaço é um dos artigos que tem. Diferenças entre a vida humana e a animal. Mais de um idioma antes do dilúvio. 24 horas, simples como o dia, falando sobre aquele dia de 24 horas. Certo? Adão e Eva, todos os tons de pele. Ciência, visão neutra do mundo. O Big Bang, a grande explosão. Um artigo exatamente sobre o Big Bang. Certo? Você pode olhar nesse site. Eu vou mandar o link no grupo. E isso talvez seja uma fonte e uma ajuda. Também, eu não sei sobre... Alguém já tentou ler alguma coisa em espanhol? Sim. Já leu espanhol? Já tentou ler espanhol? Sim. Eu acredito, se você tentava, você podia ler e entender algumas das coisas nessa parte do site deles que está em espanhol. Certo? E tem várias informações ali que vocês podem ler, podem pesquisar, se quiser tentar. Tá certo? Então, isso pode ser uma ajuda depois da aula ou no intervalo. Eu faço no intervalo. Eu já posto os links do site de espanhol, o site de inglês e o site de português também. E vocês podem ver essas informações quando querem fazer isto. Tá certo? Agora, alguém tem alguma pergunta sobre o que acabamos de falar? Pode ser que ainda tenha alguma pergunta sobre as coisas que tratamos e depois pode fazer a sua pergunta no grupo ou também aqui durante o intervalo. Então, vamos lá. Vamos falar, nós estamos na página 9, não é isso? 10. Página 10, tá certo. Então, nós estamos tratando a origem de quê? A origem da vida. A origem da vida. Certo? A origem da vida. Número 1 ali. Só existem duas possibilidades sobre a origem da vida. Só existem duas possibilidades sobre a origem da vida. Primeiro, como eu já tenho falado, nós vamos tratar a ideia evolucionária. Então, letra A. A vida evoluiu por processos naturais. Agora, nós não aceitamos evolução. Quando eu apresento evolução, eu estou apresentando isso como uma teoria, não como algo que nós aceitamos ou que nós acreditamos. Eu quero que vocês conheçam a ideia da teoria da evolução. Então, a primeira ideia que nós vamos tratar é que a vida evoluiu por processos naturais. O que devemos lembrar é que a ideia evolucionária não é uma ideia moderna. Não é uma ideia moderna. Não é uma coisa que é dos últimos 200 ou 300 anos. Em realidade, a ideia evolucionária, nós podemos encontrar suas origens até o povo indígena maias. Letra A. O povo indígena maias. Em 600 a.C., os índios maias acreditaram que o deus chuva criou os rios, daí os peixes, depois as serpentes e finalmente os homens por ficar com a criação. A sorte atribuída ao pé de coelho vem de uma crença enraizada em
epistemismo antigo, a afirmação mais antiga do que darwinismo por milhares de anos, que a humanidade desceu dos animais. Isto veio de um evolucionista, certo? Você tem ali a fonte dessa informação no fim da página ali. Letra B. A primeira teoria de evolução foi apresentada por Tales de Mileto entre 640 e 546 a.C. Esse homem viveu. Ele era da Grécia. E ele falou que a vida começou nas águas e que a humanidade evoluiu de peixes ou formas similares de peixes. Essa foi a ideia dele. Então, nós já estamos vendo os índios maios e também na Grécia já existia esta ideia de evolução. Letra C, o filósofo grego Empédocles. Eu vou soletrar. E-M-P-E-D-O-C-L-E-S. Empédocles. Depois eu passo no grupo se alguém não pega, tá certo? Tenta soletrar e se errar, não se preocupe, eu não vou dar nota na sua apostila não, viu? Tá certo? Empédocles é o nome dele. Ele viveu entre 493 e 435 anos antes de Cristo. Este filósofo grego, Empédocles, frequentemente chamado o pai de naturalismo evolucionário, argumentou que chance só era responsável pelo processo inteiro da evolução de matéria simples em humanidade moderna. Então, ele disse que a evolução era a maneira, ou esse processo de evoluir, era como nós chegamos à nossa humanidade. Letra D. Provavelmente os gregos cultivaram suas teorias evolucionistas das ideias religiosas dos hindus da Índia, dos hindus, de que almas se transformam em outros animais até que chega à perfeição chamada nirvana. Não tem aquele processo de reencarnação? Muitos acreditam que os gregos cultivaram suas teorias através das ideias dos hindus da Índia, daquela ideia de reencarnação. E eles desenvolveram essas ideias evolucionárias. Número 2. A ideia evolucionária não foi inventada por Darwin. Darwin não era o inventor de evolução. Darwin era apenas a gente poderia chamar ele de publicador, de chefe de propaganda, certo? Porque, em realidade, a ideia já existia. E veja algumas coisas sobre Darwin que muitas pessoas não sabem. Charles de Secondant Montesquieu, que nome, né? Concluiu, no princípio houve muito poucas espécies e tem multiplicado desde então. Ele era um homem lá, filósofo francês, que ele teve essas ideias também. Em 1794, o avô de Darwin, Erasmo Darwin, publicou seu livro Zoonomia, em que originou quase todas as ideias importantes da teoria moderna. Quando nós olhamos nos escritos do avô de Darwin, tudo indica que Darwin tomou a maioria das suas ideias sobre a evolução do seu avô. Quando você estuda Darwin, você encontra que Darwin, em realidade, seu pai estava no ministério. E ele queria que Darwin também seguisse o pai, seguisse si mesmo. Darwin rejeitou isto, ele começou a seguir as ideias do seu avô e ele desenvolveu suas ideias sobre a evolução através disso. Também, Darwin acreditava o livro Vestígios da História Natural da Criação e seu autor, Robert Chambers, de inspirar ele a escrever seu livro A Origem das Espécies, aquele famoso livro que todo mundo usa como a fonte de tudo sobre a evolução. Então, Darwin não inventou a ideia de evolução, ele apenas publicou ou espalhou
essa ideia. Agora, número 3, que você tem ali na tela. O modelo evolucionário é que o tempo mais chance chega à vida. Ou seja, você dá chance e tempo suficiente e a vida vai ocorrer. Essa é a ideia da evolução. Iria ser o mesmo argumento de fazer o seguinte. Hoje à noite, eu pego meu relógio, eu vou quebrar em pedaços com o martelo. Eu vou jogar todos aqueles pedaços no ar, mais alto que eu posso jogar. Eu vou esperar 1000 anos e de repente vai cair um relógio feito. Essa é mais ou menos como a evolução pensa. Tempo mais chance iguala-se a vida. Agora, evolução presume que tudo surgiu de matéria que já existiu. Ou seja, já tinha algo e com tempo e com chance essas coisas se formaram em vida. Mas, mais uma vez, a gente volta a perguntar, de onde surgiu essa matéria? Não existe nada nesse mundo que é feito se alguém não está fazendo. Se alguma pessoa com inteligência está fazendo. A pergunta foi feita sobre a lâmpada. Acho que Jailson fez a pergunta sobre a lâmpada ontem. Se Edison usou o vácuo para fazer a lâmpada. Quando eu pesquisei, em realidade, a lâmpada só podia ser feita. A lâmpada que realmente vai produzir a luz, que vai durar um bom tempo, só pode ser feito aquela luz dentro do vácuo. Mas como? Como? Porque o fogo não queima sem oxigênio, não é? Mas, em realidade, o que está acontecendo dentro daquele vácuo não é um fogo. É uma matéria que está esquentando a tanto calor que ele brilha sem queimar. Essa é a ideia da lâmpada. Mas, e pessoas até lembra, eu falei daquele Edward Tryon, que diz que o universo é algo que acontece de vez em quando. Edward Tryon, ele iniciou uma teoria de que dentro do vácuo do espaço, de alguma forma, certas partículas encontraram-se na medida certa, com o tempo, e de repente houve a explosão do Big Bang e lá vai. A ideia dele era como se fosse a lâmpada em escala universal. Mas tem um problema. Quem foi que inventou a lâmpada? Foi Edison. Foi um homem que sentou, estudou, olhou, experimentou, até que ele montou uma lâmpada, não foi? Então, foi uma pessoa com inteligência, fazendo experiências, que conseguiu criar ou inventar, ou em realidade descobrir, como fazer a lâmpada que nós usamos hoje em dia. Então, até nisto estamos vendo que só tempo e chance não produz esse efeito de vida. Você tem que ter alguém que está criando essas coisas, que está manipulando essas coisas, e isso teria sido Deus. Fora da evolução e sem os processos de milhões de anos. Evolução depende de processos. Letra B. Evolução depende de processos que permitem organização de formas mais simples para formas mais complexas, de moléculas aos homens, usando mutações e seleção natural. Agora, nós temos a lei, mutações e seleção natural. Uma das coisas que eu falei para vocês é que nós não negamos todos os processos que a evolução diz que acontecem, que nós podemos observar. Só nós negamos que levou milhões e bilhões de anos
para esses processos fazer algum efeito. E também negamos que podia produzir ou vai pular de vida mais simples para vida mais complexa. Como assim? Mutações. Mutações é o ato ou efeito de mudar, a mudança ou alteração. Em biologia, a variação hereditária, súbita e espontânea é num indivíduo geneticamente puro. Agora, nós podemos observar mutações dentro de animais hoje em dia e dentro de seres humanos também. Um bom exemplo que é sempre usado é uma certa borboleta que viveu na Inglaterra. Essa borboleta teve, na mesma espécie de borboleta, teve dois tipos. Um tipo que tinha manchas e era mais ou menos preto com manchas, e outro que era branco. Mesmo borboleta, mas em duas variedades. Ao decorrer do tempo, descobriram que as borboletas brancas desapareceram. E também não estava aparecendo mais. É como se fosse aquela variação foi embora. Desapareceu, foi extinto, vamos dizer assim. E a razão era por quê? Porque aqueles que estavam com manchas e pretas podiam se esconder, camuflar nas árvores. E os pássaros iriam comer as borboletas brancas, porque eram fáceis de encontrar e pegar. Então, o que aconteceu? Uma mutação dentro daquela borboleta causou certas borboletas de ser feitas com manchas e uma cor mais escura. E os outros mais brancos continuaram do mesmo jeito. Por causa do fato que os pássaros estavam comendo todas as borboletas brancas, então as borboletas brancas não estavam reproduzindo. Então a seleção natural iria acabar com aquela variedade de borboletas. O que estamos vendo é o seguinte: evolução exige um aumento de informação genética para acontecer. Para você, vamos supor que um dinossauro vai virar um pássaro, certo? Vamos supor. A gente não aceita, mas vamos supor que um dinossauro vai virar um pássaro ao decorrer de milhões de anos, certo? Para isso acontecer, você tem que ter um aumento de informação genética para que aquele dinossauro pode transformar em pássaro. Mas através de mutações de seleção natural, o que nós encontramos é a eliminação de informação genética e não aumento. Uma mutação é uma coisa positiva ou negativa para o animal? Geralmente vai ser negativo, exatamente. Vai ser uma coisa negativa. Então, o processo de mutação e seleção natural vai diminuir a informação genética. Não vai aumentar. Vou dar um outro exemplo. Cachorros. Vocês já sabem, eu gosto de cachorros. Eu sou um fã de cachorros. Gato, eu não tenho tempo para gato. Mas eu gosto de cachorro, certo? Gosto muito de cachorro. E meu cachorro favorito é fila brasileiro. Eu gosto demais de fila brasileiro. Eu acho um cachorro tão lindo, tão leal, tão manso. Ou é um cachorro bom demais? Agora é uma fera quando você fala sobre pessoas estranhas. Qualquer pessoa tenta entrar no quintal da minha casa, cachorro pega na hora. Graças a Deus. Meu cachorro é bravo com pessoas estranhas. Mas, rapaz, com a família, meus filhos podem andar lá e dizer, olha, senta e faz tudo. E faz tudo que manda. Agora, aquele cachorro foi feito pelo cruzamento de outras raças de cachorros. Então, o que você teve era a diminuição de informação genética para chegar à fila brasileira. Não foi aumento de informação genética. Foi selecionado certas características de 2 ou 3 raças de cachorro, espécies de cachorro, para fazer aquele
aquela raça? E se tiver dentro, porque a informação genética, certas informações genéticas ainda estão lá, se ainda estão lá, então você pode ter um fila que não parece tão fila. Para ter uma fila raça pura de pedigree, você tem que eliminar todas as outras informações genéticas e só ter aquela informação genética que está no padrão do pedigree do cachorro. Então, a evolução está querendo um aumento de informação genética, mas mutações de seleção natural não traz isso. Só traz o oposto. Agora, nós podemos ver também, letra C, que não há um plano ou propósito na evolução. Não existe um plano ou propósito na evolução. A ideia de evolução é que tudo tem chance, que vai acontecer, e lá vai. D. Não existe um início, nem um fim na evolução. Não tem um início e não tem um fim. Não pode explicar como tudo começou. E também não pode falar ou dizer quando vai ser o fim. Para a evolução, o presente, o hoje, é a chave do passado. Só o que nós podemos observar hoje nos diz o que vai acontecer amanhã. A ideia de evolução é a transição de moléculas à vida. E essa ideia é plano. Ou seja, não tem aumento como deve ter. Ele não pode explicar esse aumento. Agora, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho outro slide aí. Cadê? Eu estou querendo mudar o slide do meu computador. Ah, pronto. Agora. O modelo número 4. O modelo evolucionário é pura imaginação. O modelo evolucionário é pura imaginação. Dizem que aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás a Terra se formou. Gases daquela explosão do Big Bang ao decorrer do tempo, que 4,6 bilhões de anos atrás esses gases se compressaram e fez um planeta, Terra. Diz que químicas que estavam naquela coisa se formaram e fizeram uma sopa primordial. Água e químicas e eu não sei o que mais. Essas químicas dentro dessa sopa se uniram para formar moléculas. Dessas moléculas se formou a primeira célula viva. Essas células formaram vida, bactérias, amebas, água-vivas, plantas, peixes, lagartixas. Os lagartixas deram início aos dinossauros para os macacos e finalmente os macacos para nós. E tudo isso ao decorrer de 4,6 bilhões de anos. Agora eu faço uma pergunta. Quem de vocês ou quem nós estava lá para observar tudo isso? Qualquer um de nós viu esse processo ocorrer? Qualquer de nós, ou qualquer ser humano, ou quem foi que registrou tudo isso? Eles nem podem observar processos hoje que demonstram essas coisas acontecendo. É tudo invenção, é tudo uma história que é levada nas escolas e todos os outros lugares como se fosse fato. Como se fosse fato. Sem qualquer pessoa perguntar. Agora, quando você apresenta argumentos para a criação, pessoas vão fazer perguntas e vão querer fazer vocês a duvidar a sua fé. Então, é bom que vocês também têm certas perguntas que vocês podem fazer para mostrar as dificuldades com a evolução. E é isso a próxima parte que nós temos ali. Número 5. Existem problemas científicos com o modelo evolucionário da origem da vida.
Existem problemas científicos com o modelo evolucionário da origem da vida. E nós temos alguns desses problemas ali na sua tela. Eu vou explicar um pouco melhor. Está ali também na sua apostila, explicando também melhor. Primeiro, o problema de oxigênio. Eu já falei. Oxigênio é fatal para moléculas básicas de vida. Em realidade, se Deus não tivesse criado você com pulmões, como Ele criou você, oxigênio iria ser um gás tóxico para você. É porque Deus criou você com pulmões que podiam tirar o oxigênio do ar e transmitir para seu sangue para que você possa viver. Mas oxigênio é fatal para moléculas básicas de vida. Evolucionistas propõem que a atmosfera primitiva faltava oxigênio. Por quê? Porque eles têm que dizer de onde a vida veio. E a única ideia é que a atmosfera primordial faltava oxigênio. Só que tem um problema. Fósseis, plantas, pedras, até as pedras mais velhas da Terra, contêm evidência de serem formados em uma atmosfera de oxigênio. E oxigênio, se existia desde o princípio na Terra, da forma que a evolução fala, teria matado a vida primordial por causa do fato que o gás é tóxico. Agora nós temos a solução. Deus criou o universo e quando Deus criou o firmamento, em Gênesis, no segundo dia, Ele já criou aquela atmosfera com oxigênio e tudo que precisava. E quando Ele criou os peixes, as plantas no terceiro dia, as peixes no quinto dia, as aves no quinto dia, os animais terrestres no sexto dia e o homem e a mulher no sexto dia, Ele já criou toda esta vida com a capacidade de respirar e aproveitar do oxigênio. O oxigênio teria sido fatal se a vida não foi criada já com a capacidade de aproveitar do oxigênio da forma correta, de processar o oxigênio. Também tem o problema de ozônio. Alguém sabe o que é ozônio? Ozônio é aquela coisa que está na atmosfera que protege a Terra dos raios solares, certo? Agora, ozônio é uma coisa bem interessante. Ozônio é feito com oxigênio. E sem ozônio, os raios solares iriam matar a vida. Então, vamos supor que a ideia de evolução está correta. Se a ideia de evolução está correta, se existia oxigênio, teria matado a vida. Então, tem que ter ozônio. Mas não pode ter ozônio se não tiver oxigênio. E se não tiver ozônio, os raios solares teriam matado a vida aqui na Terra. Então, o Sol matava a vida, ou o oxigênio matava a vida. E a resposta é que quando Deus criou, Ele já criou o ser humano, já criou os animais, já criou os peixes e tudo isso para poder aproveitar do oxigênio. E já estávamos protegidos também pelo ozônio que estava na atmosfera. Outra coisa, a ideia evolucionária é que a vida começou nos oceanos. Agora o oceano é feito de quê? De água. De água. O que é que você faz? O que é que acontece quando você coloca açúcar na água e você bate a colher? Dissolve, exatamente. Dissolve. Se a vida começou na água, as primeiras moléculas, bactérias, ou seja o que for, aquela vida teria sido destruída pela água, porque teria sido dissolvido. A água faz o processo natural de dissolver outras moléculas que estão dentro daquela água. Sal faz isso na água, não faz? Açúcar faz isso na água.
É um fato científico que a água causa dissolver algo que está dentro. Então, se a vida tinha começado nas águas, como eles falam, de moléculas e células e tudo isso, teria sido destruída pelas águas. Não teria sido possível. Agora, antes do intervalo, tem mais uma coisa que eu quero tratar com vocês. A impossibilidade, matematicamente falando. É impossível, matematicamente falando, para a vida se formar nas químicas, sem um criador. Quantos de vocês gostam de matemática? Alguém gosta de matemática ali? Gosta de contar? 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4 e lá vai, lá vai. A única coisa diferente disso é a matemática que deu sobre casamento. 1 mais 1 é 1, tá certo? Mas, matematicamente falando, uma proteína, isso está na sua apostila, quero que você preste bem atenção a isto. Letra D, ali. Impossível matematicamente para a vida se formar quimicamente sem um criador. Uma proteína não pode se formar sem a informação de DNA. E a gente pergunta de onde veio a informação de DNA. Informação e complexidade é evidência de inteligência, o artista, o desenhista. Agora, a lei da probabilidade diz se a chance de algo ocorrer é menos do que 1 em 10, 1 a 10 com 50 zeros atrás. Certo? É isso que estamos vendo. Então, jamais pode acontecer. Jamais acontecerá. É impossível. A lei da probabilidade diz se a chance de algo ocorrer é menos do que 1 em 10 com 50 zeros atrás, então jamais acontecerá. Agora, imagine isto. Você pega uma moeda. Você já fez aquele jogo de jogar a moeda e ver qual lado bate no chão? Agora, desse jogo, é cara o quê? Coroa. É, cara coroa. Eu nunca posso lembrar o nome daquele negócio. Se você podia pegar e fazer aquela moeda, você faz cara e coroa, certo? 100 vezes em seguida. 100 vezes em seguida. A chance de você realmente conseguir bater, vamos por cara, 100 vezes em seguida, é melhor do que a evolução. Certo? É melhor do que a evolução ocorrer. A origem de uma proteína. A origem de uma proteína. Qual é a probabilidade? A lei. 1 em 10 com 191 zeros atrás, não é? Então, de acordo com a lei da probabilidade, a origem de uma proteína é possível ou impossível? É impossível. Certo? Letra B, a origem de uma célula. Não um organismo. Não estou falando de um organismo. Não estou falando água viva. Não estou falando uma alga. Eu estou tratando a origem de uma célula. Uma célula. Um organismo é feito de quantas células? Milhares de células. Certo? A probabilidade da origem de uma só célula. Qual é a probabilidade? 1 em 10 com 40 mil zeros atrás. Então, de acordo com a matemática, de acordo com a lei da probabilidade, evolução pode ocorrer? Não. Nunca. Nunca. Não é possível matematicamente. A lei da probabilidade nega essa possibilidade. Nega completamente. Matematicamente falando. Agora, essas probabilidades ali, eu posso depois mandar o site de onde encontra esta informação. Infelizmente, eu acho que está em inglês, mas pode ser que aquela
aqueles sites que tem em português, pode ser que tem lá também, tá certo? Então, tem alguma pergunta? Não tem? Então, vocês querem tomar seu lanche? Então, vai. Vai ter um intervalo, daqui a 15 minutos, 8h30, a gente volta e continuamos, tá certo? Se tiver alguma pergunta, lembra, o chat está aqui, vocês podem fazer uma pergunta se quiser, eu vou dar uma pausa na gravação até que nós voltamos, tá bom? Orar. Pode? Despedido, vai, toma lanche, vá. Oh, orar? Desculpa. Senhor Deus e Pai, Deus, muito obrigado, Deus, pela aula no primeiro horário, obrigado pelo professor pela disponibilidade, pelo seu lanche, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, alguém vai trazer o lanche para mim? Jailson. Jailson vai trazer? Muito bem. Pode trazer. E? Estou aqui.